Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero estar falando aqui sobre o poder da informação, né? Aquele e aquela que tem uma informação privilegiada, ele tem acesso a situações que estão para acontecer que comumente as outras pessoas não teriam. E essa palavra de hoje, esse vídeo, eu quero estar falando aqui sobre Atos 27. Eu não vou ler porque o texto ele é muito grande, mas aqui nós vemos uma situação em que o apóstolo Paulo ele é enviado e há uma situação de naufrágio. Interessante observar que ali naquele contexto ele vai avisar o piloto e o mestre lá, o comandante do navio. E ele vai anunciar, ele vai falar acerca, de uma situação daquela viagem de perigo, e eles não deram ouvidos, ignoraram a palavra do apóstolo Paulo. Sabe, irmãs, existem situações em que, humanamente falando, pessoas que às vezes olham para você, olham para a tua situação atual e às vezes não dá muito crédito, mas mal sabe eles que você tem uma informação privilegiada. Que informação é essa, irmã Raquel? A Bíblia vai dizer que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Paulo era um homem de Deus. Paulo era um homem consagrado. Paulo era um homem que vivia na presença de Deus e Deus ali lhe deu uma informação privilegiada e não deram crédito. Eu sei que no desenrolar daquela viagem, a Bíblia vai dizer que vai levantar um vento forte, um vento chamado Euroaquilão. Irmãs, e ali deu muitos problemas naquele naufrágio. Tiveram que jogar todos os pertences no mar para que o barco, aquela embarcação ficasse leve e eles saíssem dali com vida. Mas o que é mais interessante é que na hora do conflito, da situação difícil, aí eles começam a dar crédito ao homem de Deus. E assim também, muitas das vezes na nossa vida. O texto bíblico vai dizer que Paulo, ele vai se levantar ali no meio daquela situação e ele vai dizer: olha, varões, nenhuma alma se perca aqui. Nenhuma alma vai se perder, melhor dizendo. Porque o anjo do Senhor apareceu para mim esta noite, aleluia. E ele me disse que nenhuma alma vai se perder aqui. E ali ele fala acerca de uma ilha, eles foram parar lá naquela ilha de Malta, mas o fato é que depois eles deram ouvido, o centurião, o mestre, o piloto do navio. Mas no início ninguém deu crédito. E sabe que às vezes existem situações que nós falamos, e às vezes as pessoas não dão crédito, mas no sinal de dificuldade, de um aperto, uma situação, irmã, ora por mim. Irmão, ora por mim. É ou não é assim? A gente fala, Não há uma atenção naquilo que Deus está falando. Sabe, mas existem até situações, uma vez eu ouvi, a Helena Tanuri uma vez estava falando, que às vezes o servo e a serva do Senhor é uma pessoa humilde. Humilde no sentido de acessórios materiais, E ali o outro, que está às vezes numa posição privilegiada, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Eu não sei se você já presenciou isso, mas eu já presenciei muito. E se você já presenciou, coloca aqui nos comentários, aqui embaixo. Mas, e aquele muitas das vezes que está numa situação privilegiada, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite, passa para lá, passa para cá. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha de chinelinho de dedo,
e nem a presença dele e dela é notada, devido a uma aparência humilde. Humilde no sentido assim material, exteriormente falando. Mas, irmãs, quando esses que estão numa situação privilegiada, tem uma situação de aperto, uma doença, tem um ente querido que está internado, quando vem a aflição, irmãs, chama até o irmãozinho, a irmãzinha, de ô irmão, aí já lembra, ô irmão, vem cá, irmão, chama até de irmão, olha, ignorava, não dava um bom dia, paz, fingia até que não via. Tem isso, irmã Raquel? Tem, fingia até que não via. Mas olha, numa situação de dificuldade, lembra do irmão. Ou irmão, chama até de irmão, vai até na casa do irmão, da irmã, para pedir oração. Então, aqui nesse texto de Atos, no capítulo 27, o apóstolo Paulo falou, ele era um dos prisioneiros ali, irmãs. Embora muitas credenciais, porque ele não era qualquer um, ele não era. Essa questão de aparência, irmã, isso aí é um problema sério. Nós julgarmos as pessoas pela aparência. Aparência é muito importante, eu não vou ser hipócrita e dizer que não. Mas ela não... ela é importante, mas ela não estabelece, ela não dá o veredito, né? Por conta dessa questão de aparência, eu me lembro que Paulo... Uma vez ele foi preso e surraram ele, os soldados romanos bateram nele. Não perguntaram quem ele é, não perguntaram de que linhagem ele é, não perguntaram a sua cidadania. Julgaram pela aparência e depois tiveram que restituir. O apóstolo Paulo passaram a dificuldade. Então, aqui nesse texto, né, ele falou e não deram crédito. Mas depois, no desenrolar dos acontecimentos, tiveram que dar crédito à palavra do Senhor por intermédio daquele homem que estava ali até em uma atitude de servo, né? Porque ele era um dos prisioneiros. Porque havia uma promessa, Deus falou, ó, tu vai lá, convém que tu fale de mim em Roma. Então ele estava indo cumprir a missão. Amados, que Deus vos abençoe, que nós possamos permanecer naquilo que Deus já nos deu, uma visão, um direcionamento, e não se deixar levar, né, pelas situações externas. Que Deus nos abençoe. Deixe seu pedido de oração aqui embaixo, que todo dia eu oro. Paz.